Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do canal, e hoje nós falaremos sobre a ferramenta OCS Inventory, uma ferramenta open source para inventário de sua infra. Então beleza pessoal, no último vídeo eu comentei um pouco sobre o GLPI e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a ferramenta OCS. Como eu comentei na introdução do vídeo sobre GLPI, onde eu trabalhei num hospital e era necessário fazer a instalação de uma ferramenta que pudesse então coletar informações sobre as máquinas dessa infraestrutura que eu administrava. Então eu precisava saber se existia um determinado software instalado, qual a versão deste software, quantos computadores tinham dentro da minha infraestrutura, quais os sistemas operacionais que tinham dentro desse hospital, e eu acabei então utilizando a ferramenta OCS Inventory para fazer então esse inventário de ativos da minha rede. Como eu comentei no vídeo anterior, essa ferramenta OCS ela é bem interessante quando tu integra ela com o GLPI, justamente porque o GLPI é uma ferramenta onde tu pode criar chamados, ou teus usuários podem criar chamados, e tu vai ter um inventário da tua rede junto com o OCS, e tu vai conseguir interligar as duas ferramentas. O OCS coleta as informações de ativos que tu tem dentro da tua infra, e o GLPI então vai abrir chamados para essas máquinas e para esses softwares que tu tem dentro da tua infra. Então assim, evitando ter que fazer essa parte de cadastro manual da tua infra e dos teus equipamentos. Inicialmente nesse vídeo eu vou mostrar a instalação do OCS Inventory. Então eu vou mostrar a instalação dele no servidor onde está instalado o GLPI. Posteriormente eu vou instalar um agente em uma máquina Windows. E no próximo vídeo então eu vou fazer a integração das duas ferramentas. Até mesmo para o vídeo ter uma dinâmica interessante para que vocês entendam como funciona o software e também fazer a integração do software junto com a GLPI. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Tá? É um vídeo técnico e é um vídeo aí que o pessoal viu o GLPI, acabou achando uma ferramenta interessante, e como eu trago para vocês as ferramentas que eu utilizei ou que eu acho necessário, então o OCS é uma dessas ferramentas. Tá? Já conhece a nossa campanha de financiamento coletivo na plataforma apoia.se? Não? Então acesse apoia.se/Projeto Root e veja ali a nossa campanha de financiamento coletivo. Dentro dessa plataforma nós temos ali alguns valores entre 5 e R$ 1.500 e nós explicamos ali algumas recompensas que são dadas ao pessoal que contribui. Então nós temos as nossas metas aí, onde nós temos desde custos com o site até a compra de equipamentos profissionais. Então, caso você não possa contribuir, pode fazer a divulgação do nosso conteúdo, clicando apenas em compartilhar no Facebook ou twittar quem tem conta no Twitter. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então, como de costume, eu gostaria de comentar sobre a nossa campanha de financiamento na plataforma apoia.se/Projeto Root e também lembrar que nós temos aí os nossos apoiadores. Então, dentro da wiki do Projeto Root, nós temos aqui o Hall da Fama do Projeto Root. Não sabia que o Projeto Root tem um Hall da Fama? Sim, nós temos. O Hall da Fama é uma página dedicada aos apoiadores, patrocinadores e parceiros que o canal Projeto Root tem. Então nós temos ali os apoiadores Giselda Silva, Diogo Vieiro, Bruno Silveira. Então, nossos primeiros 3 apoiadores aí. E se você não conhece a plataforma de financiamento no apoia.se, é só clicar no link que está aqui na página da wiki ou entrar diretamente em apoia.se/Projeto Root. Por ali você pode ver quais as modalidades que nós possuímos. Vamos direto para o vídeo, que esse vídeo vai estar bem interessante. Então, antes de eu começar a falar sobre a ferramenta OCS, lembrando ainda a vocês que na descrição do vídeo tem todas as informações necessárias para a criação do servidor do OCS e também tem os links para os nossos arquivos. Então, tanto o link para o wiki como o link para o arquivo em .txt, tá ok, pessoal? Sempre gosto de lembrar desse método, pois recebo periodicamente diversos e-mails pedindo o acesso a esse determinado arquivo. Então é simples, acesse ali na descrição, clique em Veja Mais ou Mostre Mais e tem acesso a todo o conteúdo do Projeto Root, tá ok? Então
Lembrando ainda que dentro da nossa wiki, se você clicar em todas as páginas, você pode ainda utilizar o wiki como um índice. Então você vai entrar aqui e localizar o conteúdo que quer aprender, tá? Que quer fazer a instalação. Então no nosso caso hoje, nós vamos falar sobre a ferramenta OCS. Então ao localizar aqui OCS Inventory, então nós vamos clicar uma vez nela e ele vai carregar então a página do OCS Inventory. Olá visitante, reunimos aqui informações sobre a ferramenta OCS Inventory, que na verdade é Open Computer and Software Inventory, ou computadores abertos em inventário de software, o que nos possibilita gerir um parque de computadores de maneira simples e com licenciamento baseado em GPL. Com esta ferramenta, os gestores de TI podem, além de identificar alterações nos softwares e hardwares de sua infra, também podem integrar com a ferramenta GLPI, assim unindo a gestão de ativos com a gestão de chamados, podendo gerar gráficos personalizados a fim de criar históricos e estatísticas para gestores técnicos e terceiros. Ali eu deixei a instalação, aqui a parte de instalação, no site oficial, tá ok? Então quem tiver vontade aí de abrir a página oficial, tá aqui então OCS Inventory-ng.org. Ao clicar uma vez nesse link, você vai ser direcionado para a página oficial do software OCS, e é uma página aí relativamente simples. Ele traz aqui algumas informações sobre o software, tá? Então como ele funciona, também traz a questão de novidades. Se tu quiser fazer uma demo ou acessar a comunidade ali, ó, tem a documentação. Então quando eu fiz o vídeo, eu me baseei na documentação oficial do site da ferramenta, então eu li toda a documentação e fiz alguns laboratórios até eu chegar na versão que eu estou disponibilizando para vocês. Se vocês olharem a documentação, vocês vão encontrar todas as opções que eu comentei, tem tudo aqui dentro da parte de documentação. Aqui o próprio link para fazer download, então através do GitHub e alguns plugins, algumas funcionalidades, o time, né, a equipe que desenvolve o OCS, o GLPI, então ele tem um link aqui diretamente com as funcionalidades para o GLPI, e aqui a versão Professional então do OCS. É claro que essa aí é licenciada com um custo, tá? Nós vamos instalar a versão Open Source aí, que não há necessidade de fazer o licenciamento, tá ok, pessoal? Ela não tem diferença basicamente para o OCS Professional, a diferença aí são alguns recursos mais para o âmbito profissional, tá? Além de suporte técnico da própria equipe. A ferramenta OCS Inventory NG, que é a versão que nós vamos utilizar, ela é sim uma versão completa, sem problema algum para grandes infraestruturas, tá? Então você pode utilizar aí sem problema nenhum. Quem quiser dar uma olhadinha aí no site, está aqui todo o site deles, da ferramenta OCS Inventory. Como eu falei agora há pouco, eu vou instalar ela em uma máquina virtual, o qual já foi instalado o GLPI. Então se você tem essa máquina separada, não tem problema de fazer a instalação. Você só vai ter que atentar aí aos detalhes da onde está localizado o teu software GLPI para fazer a integração. Caso queira colocar em servidores distintos, não tem problema. Eu aconselho a colocar no mesmo servidor, tá? A não ser que tu tenhas aí alguma especificação da tua empresa ou do teu hardware, bom, aí tu faz diferente, tá? Mas a princípio tu pode sim instalar ela na mesma máquina sem problema algum. Mesmo em uma VPS é possível fazer a instalação na mesma máquina, tá ok? Para que eu possa fazer a instalação, eu preciso fazer a instalação de algumas dependências. Então antigamente esse software ele era instalado de forma bem manual. Hoje em dia existem alguns scripts que fazem a instalação praticamente completa por você. Basicamente eu preciso instalar algumas dependências, fazer o download do software e depois rodar um script para que ele possa ser instalado. Mas, como eu comentei, eu preciso ainda assim instalar algumas dependências e dentro dessas dependências eu ainda tenho que instalar alguns módulos. Esta primeira linha vai instalar as dependências para que funcione então o OCS. E no próximo passo eu preciso instalar alguns módulos através do cpan manualmente. Então só estou explicando aqui para vocês entenderem por que eu estou utilizando desse método. Primeiramente eu vou ligar a máquina virtual, eu tenho ela aqui ligada já, vou acessar ela e descobrir o endereçamento IP dela. Então IPA, eu tenho ali IP 192.168.201.38, então esse aí vai ser o nosso servidor.
Então eu vou acessar ela por SSH, deixa eu aumentar o meu terminal aqui para melhorar para vocês, agora sim. Então eu vou acessar SSH root @ 192.168.201.38. Vou digitar a minha senha de root e estou agora acessando esta máquina, tá ok? Então agora eu posso instalar o OCS. Essa aqui foi a máquina que nós utilizamos para instalar o GLPI. Tá? Se eu acessar ela por endereçamento IP 192.168.201.38/GLPI. Ao acessar esse endereço, então eu caio direto na página do GLPI, tá ok? Então eu vou utilizar esta mesma máquina para fazer a instalação do OCS, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Ao acessar por SSH, agora eu posso colar os comandos que eu for utilizar. Então deixa eu voltar aqui, deixa eu remover essa página. E aqui então eu vou utilizar aqui, eu vou selecionar esta linha inteira, vou copiar esta linha e vou colar no meu terminal. Com isso eu vou fazer a instalação de uma porção de pacotes que eu preciso instalar no meu servidor. Então eu preciso baixar 49 MB e depois da operação ele vai ficar então 207 MB no meu HD. Então vamos lá, eu quero instalar, eu vou confirmar e apertar Enter e aguardar o processo de instalação. Esse processo pode demorar um pouquinho dependendo da sua internet, mas como são apenas 49 MB que ele vai fazer o download, comumente ele não demora muito. Após fazer então a instalação das dependências, então eu vou instalar agora alguns módulos através do cpan manualmente. Então vamos lá, eu vou copiar essa linha aqui para ele chamar o interpretador de comandos per e utilizar o módulo cpan. Então vamos lá. Aqui ele pede para confirmar, então notem que aqui eu coloco que confirme com yes, e basta para confirmar com yes apertar a tecla Enter. Ao apertar Enter, então ele caiu no shell do cpan. Então eu vou explicar rapidamente aqui que o cpan ele é um shell específico, tá? Então se vocês notarem aqui, tem o número 1 aqui ao lado de cpan. Então cada vez que eu apertar Enter ou um comando, ele vai mudar aquele número, ó. Botei aqui um comando qualquer e ele mostrou o número 2. Então significa que é um shell específico para cada linha, tá? Então é como se fosse uma linha 1, linha 2, linha 3, tá? Eu vou sair só para vocês entenderem que quando eu, aqui na minha referência, eu botei o 1, lá na wiki eu também tenho 1, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou utilizar aqui esse comando install xml para ele instalar esse módulo aqui. Então vamos lá. Eu vou colar e apertar a tecla Enter. Esse procedimento vai fazer o download do código fonte dela, vai fazer o processo de compilação e aí a instalação. Então eu preciso fazer isso para cada linhazinha daquelas ali. Eu simplesmente vou colocar o install, vou colocar o nome da biblioteca ou do módulo que eu quero instalar, então ele vai fazer esse download do código fonte, fazer o processo de compilação e posteriormente a instalação. Tá? Esse é um procedimento que demora alguns minutinhos. Então o que vai acontecer? Eu vou executar um por um, no final eu volto aqui mostrando para vocês, tá ok, pessoal? Eu só vou deixar o vídeo rodando e no processo aí de compilação eu vou acabar acelerando um pouquinho. O módulo 2 eu também vou copiar agora aqui e vou colar ele dentro do shell, ok? Apertando Enter, então ele vai fazer o mesmo procedimento. Vamos aguardar o término. Agora que terminou, vamos para o comando 3. Vamos instalar esse módulo e apertar Enter. Vamos colar então o comando 4 e apertar Enter. No meio do procedimento da instalação do módulo 4, nós precisamos confirmar aqui, ó, ele está dando uma inconsistência com um módulo do JSON, tá? Mas não tem problema, tá? Nós podemos apenas apertar Enter para continuar com a instalação. Então, após fazer a instalação do comando 4, vamos para o 5, que ele está aqui, ó, install net IP. Esse último módulo aqui, ele provavelmente ele já tenha sido instalado, tá? Mas por descargo de consciência, vamos instalar ele. E provavelmente ele vai dar a notificação que já está atualizado, ó.
como vocês podem ver, ele já está atualizado na versão 1.26. Antigamente ele não tinha, então ele fazia o mesmo procedimento dos demais. Agora, se vocês notarem aqui, eu deixei uma observação aqui que antigamente era necessário instalar o módulo Swap Lite. Se for o caso de uma distro muito antiga, deve ser instalado, porém a partir do Debian 6 não é mais necessário. Por que não é mais necessário? Esse módulo aqui, através do cpan, ele está sendo instalado através dos repositórios oficiais do apt-get. Então, se vocês notarem aqui, eu tenho aqui, ó, lib swap lite pir, ó. Então eu estou instalando essa biblioteca através do próprio repositório com apt-get. Então por isso que nesse caso aqui eu não vou precisar instalar através do cpan este módulo, tá ok, pessoal? Então até inclusive está até errado aqui, install, eu vou remover aqui, ó, esse segundo install, tá? Então é cpan install swap lite. E aqui ele está vindo através do repositório, então não há necessidade de instalar através do cpan, tá ok? Então o próximo passo agora é sair então do cpan. Então para sair eu só preciso digitar exit e ele vai sair. E posteriormente eu preciso restartar o Apache para que ele aplique as configurações e os módulos que nós acabamos de instalar. Eu preciso digitar exit aqui no cpan, pode ser no número 6, não tem problema. Eu vou digitar exit, ele vai sair. E agora eu preciso restartar o meu Apache. Então etc init.d Apache 2 restart. Com isso eu consigo agora restartar o meu Apache com os módulos já instalados, tá, e configurados. Bom, o próximo passo agora é criar o meu banco de dados. Então para criar o banco de dados eu vou utilizar o mysql-u root com o usuário root -p para password. mysql-u root -p password. E eu vou digitar a senha que foi cadastrada após acessar com a senha que foi cadastrada no MySQL. Então eu tenho agora aqui o shell do MariaDB, que é o MySQL, tá ok, pessoal? Então, para que eu possa criar então um banco de dados para o OCS, eu vou utilizar o comando create database, OCS Web como nome para o database, e eu vou usar o tipo de char7 UTF-8. Então tá aqui o comando, eu só preciso copiar esta linha e colar ela no meu shell. Ao apertar Enter, ele vai criar então essa database, esse banco de dados, usando então o char7 UTF-8. Após, eu preciso criar um usuário com uma senha. Então eu já vou fazer tudo num comando só, tá? Existem manuais aí que mandam fazer comando a comando. Eu já vou utilizar aqui esta única linha para garantir os privilégios para OCS@localhost. Então OCS seria o usuário identificado pela senha e ali eu coloquei a senha segura. Vocês vão colocar a senha que vocês acharem melhor, tá ok, pessoal? Então aqui é como exemplificação, como sempre eu coloco na documentação do projeto root. Então eu vou digitar aqui este comando, tá? Eu posso copiar e colar e apertar a tecla Enter. Ao fazer esse procedimento, então ele vai criar o OCS, o usuário, com a senha segura e vai garantir os privilégios para o localhost banco de dados. Após isso eu posso sair então digitando kit, eu saio do meu banco de dados e agora eu posso então fazer o download da ferramenta OCS. Então para isso eu deixei aqui algumas informações para vocês. Primeiramente nós vamos instalar a OCS 241, que atualmente é a última versão, mas vocês podem abrir esse link e vocês podem consultar qual é a última versão. Então no caso, nós vamos instalar a OCS Inventory Server 241, 3 de abril de 2018 ela foi lançada. Provavelmente se tiver uma versão mais atual, você vai precisar baixar então a versão mais atual, a não ser que queira fazer o processo de atualização, tá? Eu recomendo baixar sempre a versão mais atual na hora de instalar um software, tá ok? Então nesse caso aqui, eu já deixei a linha aqui pronta para a versão 241, então é somente dar um wget no link da ferramenta, tá, com o arquivo tar.gz, e ele vai fazer o download. Não tem problema, pode ser na pasta que estiver, não tem problema algum. Ao apertar Enter aqui, ele vai consultar então o site GitHub, no link que nós colocamos, e vai fazer o download da ferramenta OCS Inventory 241, que é a versão que nós solicitamos. Então ele vai fazer esse procedimento, é uma ferramenta relativamente pequena, 2,9 MB, e agora eu preciso fazer então o processo de descompactação. Então para descompactar eu vou utilizar o tar com os parâmetros -zxvf e o nome do arquivo. Com este comando eu faço a extração dos arquivos
e agora eu posso entrar dentro da pasta do OCS. Notem que o próximo comando é para entrar, ó, entrar na pasta dele. Depois eu vou executar um script. Aqui entra aquela questão de facilidade que eu comentei anteriormente. Antigamente essa ferramenta tu tinhas que executar uma porção de comandos manualmente, e agora tem a possibilidade de utilizar através de um script, o que reúne em algumas perguntas para fazer então o processo de instalação. Na versão 2.4.1 ele faz exatamente 20 perguntas. Então eu coloquei aqui embaixo uma por uma, tá? E deixei frisando aqui a pergunta de número 7. Aqui atentem-se, porque antigamente o servidor Apache ele armazenava os arquivos de conf dos sites disponíveis e sites habilitados em etc apache 2 conf para configurações available, e agora ele fica em sites available. Então tomem muito cuidado na hora de instalar a ferramenta, porque é comum o pessoal acabar colocando o caminho errado e aí depois a ferramenta não funciona, tá ok, pessoal? Então lembrando, para cada pergunta que ele faz, para confirmar a resposta que está aqui entre colchetes, basta apertar Enter. Se você digitar qualquer coisa aqui, ele vai preencher aqui esse padrão ao invés de localhost. Se eu colocasse aqui o IP, ele iria trocar então a resposta de localhost para o IP que eu digitar, ou o nome, ou enfim, o que eu colocar ali do lado do ponto de interrogação, preencher trocando então a resposta. Para cada pergunta eu preciso apertar Enter para confirmar o que ele está sugerindo, ou substituir, que vai ser o caso aqui da pergunta número 7. Então por isso que eu coloquei aqui ao lado a resposta. A resposta vai ser essa daqui, do item 7. Então para todas as outras eu aperto Enter e apenas esta eu troco para este caminho aqui. Tá? Eu já vou até copiar. Agora eu vou entrar aqui nessa pasta e digitar shsetup.sh. Então eu vou apertar Enter e ele vai mostrar essa primeira parte aqui, onde ele está dando aqui o que precisa para fazer a instalação. Então ele está verificando se tem o Apache Web Server Binaries, né, os binários do Apache Server. No nosso caso, nós fizemos ali através do cpan a instalação dos módulos necessários. Então aqui ele está perguntando se ele pode continuar com esta configuração. Então vamos apertar Enter para confirmar. Notem que ele está entre colchetes Y, então eu aperto Enter. Primeira pergunta, ele está perguntando se o banco de dados está no localhost. No nosso caso está, então aperta Enter. Está rodando na porta 3306? Sim, Enter. Então aqui, ó, Enter novamente, ó, Enter novamente. Aqui está perguntando sobre o usuário do Apache, é www-data? Sim, então Enter. O grupo também é o mesmo, ó, tudo Enter. Aqui sim, aqui seria a 7ª pergunta, ó. Ele está perguntando se ele vai verificar a pasta etc apache 2-conf available. Então no nosso caso não, ele está em outra pasta, então nós vamos colar aqui, ó, /etc /apache 2 /sites available. Sim, agora está no caminho correto. Ao apertar Enter, ele vai então verificar, dando OK. Notem que ele agora verificou aqui com um OK e disse que está incluindo a configuração em etc apache 2 sites available found. Então ele encontrou a configuração ali. Então o resto agora basta eu apertar Enter para confirmar. Então Enter novamente, Enter novamente, Enter novamente, Enter, Enter, aqui Enter novamente, OK, OK, OK. Tudo Enter, tá? Então todo o questionamento é apertando Enter. Nesse caso agora, ele já está dando a informação que foi instalado, foi concluído a configuração, tá? Então ele dá ali os caminhos para os arquivos de configurações do OCS Inventory Report. Se você quiser modificar, você pode olhar ali através deste caminho que está sendo exibido aqui, mas eu já deixei preparado para vocês. Então aqui ele já diz aqui para abrir ele no browser, então você vai digitar http://server//OCS Reports. No nosso caso, eu só preciso utilizar por IP porque eu não tenho um servidor de DNS no momento aqui. Eu vou mostrar para vocês as configurações que eu já deixei para que vocês possam abrir o software com todos os recursos ativos. Então, primeiramente, após esse questionamento que ele faz, eu preciso fazer alguns ajustes. Então eu vou começar pelo php.ini. No nosso caso, nós estamos utilizando o PHP versão 7.0. Este aqui é o caminho do OCS. Então eu vou vir aqui e vou digitar
este nano aqui para ele editar este arquivo, e dentro desse arquivo eu vou então procurar aqui esses parâmetros para serem alterados. Max Execution Time eu tenho que passar para 200, Max Input Time para 200, Memory Limit 512, Post Max Size 128 e Upload Max File Size 128. Então vamos começar aqui, Max Execution, então Ctrl W, Max Underline Execution, e ele está 30 e eu passo para 200. O próximo eu tenho que passar então Max Input Time, então vamos lá, Max Input Time, ele está 60, eu vou passar para 200. O próximo então agora é Memory Limit, então Memory Limit, vou passar para 512. O próximo então agora é o Post Max Size, então Post Max Size está 8, eu vou passar para 128. E também eu vou procurar aqui Upload Max File Size, então Upload Max File Size, e eu vou passar para 128. Fora isso, Ctrl X sair e salvar para salvar o documento. E aqui eu já fiz o ajuste no meu php.ini. Mas eu também preciso fazer alguns ajustes no OCS. Então para isso eu vou executar esta linha aqui. Então feito isto, eu vou entrar dentro deste arquivo. E agora eu vou procurar então os dois parâmetros aqui, php value post max size 128 e php value upload max file size também para 128. Então vamos procurar aqui o padrão, que deve estar mais abaixo. Aqui eu tenho então php value post max size está 101, então eu vou passar para 128 e aqui embaixo também 128. Feito essas modificações, Ctrl X sair e salvar, ele salvou o documento. O próximo agora é mexer então nos parâmetros do próprio OCS Server. Então agora aqui eu preciso modificar, porque ele inclui o parâmetro como o PWD, ou seja, o password do banco de dados como OCS, e no nosso caso é senha segura. A documentação diz para usar a senha OCS, mas aqui eu ressalto que por garantia e segurança eu troquei essa senha, então eu preciso modificar no arquivo de configuração também, senão ele não vai funcionar. Então eu vou editar esse arquivo, aqui está o caminho errado, tá? Então eu vou editar o arquivo, já vou corrigir ali para vocês também. E aqui eu preciso então procurar esse parâmetro aqui, ó, pure set var ocsdb pwd. Então eu tenho que trocar esta variável aqui. Então no nosso caso, ela deve estar aqui, ó. Notem que está aqui, ó, pure set var ocsdb pwd ocs. Para manter o padrão eu vou apertar a tecla Ctrl K para ele recortar e Ctrl U duas vezes para ele colar. Vou comentar a primeira e na segunda então eu vou colocar senha segura. No nosso caso, que nós estamos utilizando senha segura como senha do banco de dados. Se você utilizar uma outra senha, por favor, coloque a senha que você utilizar. Então Ctrl X sair e salvar, ele então vai gravar este arquivo. Feita esta modificação, eu preciso agora criar 3 arquivos simbólicos. Então eu deixei aqui os caminhos, ó. Então basta que vocês utilizem aqui copiando e colando e ele já vai criar esses links simbólicos para esses arquivos de configurações que nós acabamos de modificar. Então vamos lá, colar e enter, e o último agora, copiar, colar e enter. Feito isto, agora eu já tenho o meu servidor configurado. Para que tudo funcione, eu preciso restartar o Apache novamente. Então vamos lá, restartando o Apache, ele vai então fazer a leitura desses arquivos de conf que nós acabamos de modificar e criar os links simbólicos. Agora sim, abrir no navegador, eu vou digitar aqui, pode ser numa outra aba, o endereço IP 201.38 é o nosso servidor. Se eu digitar /glpi, ele vai entrar no glpi, e se eu digitar agora aqui OCS Reports, ele tem que carregar então o meu OCS Inventory. O link é esse aqui, OCS Reports. Aqui ele está fazendo um pré-setup. Então, primeiramente, ele está dando um aviso aqui, um alerta, dizendo que os valores não podem ser menos do que 100 MB, e nós já passamos esses valores para mais. Então, se nós não tivéssemos alterado, teríamos que fazer essa alteração. E também ele dá um warning, também um aviso,
dizendo que o database OCS Web, ele tem um usuário OCS e tem uma senha OCS. Então, por padrão, ele está dizendo ali, ó, OCS Web e o usuário OCS. Então, no caso, nós mudamos a senha desse usuário, então nós precisamos informar corretamente, tá? Então aqui ele já está dando um aviso que caso você tenha mudado esse padrão, então você tem que alterar lá no arquivo conf, o que nós fizemos aqui nesta parte, onde eu pedi para solicitar aqui a troca da senha, tá? Passamos de OCS para senha segura. Então esses avisos são apenas os warnings, né? Os avisos para que vocês possam aí ficar atentos no momento do setup. Então aqui ele está perguntando qual é o MySQL login. No nosso caso, nós criamos lá o usuário OCS, nós utilizamos a senha segura, e nós utilizamos o banco de dados OCS Web. E aqui qual é o hostname? No nosso caso é localhost. Feito isso, eu vou clicar em Send. Quando eu clicar em Send, ele vai enviar esse formulário preenchido para os arquivos de configuração aí, então, do OCS Inventory. Então, ao clicar Send, ele vai verificar se está tudo ok, estando tudo de acordo, então ele vai informar que foi instalado com sucesso. Ó, apareceu aqui, a instalação foi concluída com sucesso, com o usuário admin e a senha admin. Então, esse usuário admin e senha admin é para a administração do OCS Inventory, tá? Então, se você quer acessar a GUI, né, ou seja, a interface de administração, você clica neste link aqui que ele vai ser redirecionado para esse ambiente, tá? Então, clicando aqui, ele vai simplesmente cair nesta página aqui. Então, agora que eu tenho já o meu OCS Inventory instalado, eu posso então escolher a linguagem. Então, notem que ele está em francês porque o OCS é desenvolvido na linguagem nativa deles, que é francês. E eu tenho aqui a possibilidade de escolher outras linguagens. Eu tenho aqui o Brasil, então aqui eu seleciono o idioma brasileiro e agora eu posso usar o usuário admin com a senha admin. E vou clicar em envio. Ao acessar a interface, essa daqui é a interface do OCS Inventory. Então ele já dá um alerta de segurança que existe um arquivo install.php no diretório de instalação. Então, por motivos de segurança, o necessário aqui seria remover. Se vocês olharem na wiki, eu já deixei aqui, ó, pós-instalação, eu tenho esse RM aqui. Esse RM vai justamente fazer a exclusão deste arquivo. Então, ao apertar Enter, ele remove e agora eu consigo atualizar aqui esta página e ele não vai mais exibir essa mensagem. Feito isto, agora ele não exibe mais aquela alerta ali de segurança. Agora eu tenho aqui então a minha ferramenta OCS. Então eu tenho aqui a guia todos os computadores, onde vão ser inventariados os meus computadores, onde eu tenho por padrão aqui account info tag, tá? Ou tag, último inventário, computador, usuário, sistema operacional, quanto de memória RAM, o CPU, algumas ações. Então eu tenho a ferramenta, eu posso criar grupo, eu posso criar as configurações, eu posso mexer nas configurações, eu posso utilizar o IP Discovery, enfim, eu não vou mostrar para vocês neste vídeo como utilizar a ferramenta OCS, tá? Ela já está instalada, mas eu preciso agora inventariar algum hardware, algum computador. Então o que eu vou fazer? Eu tenho uma máquina virtual aqui com Windows, eu vou instalar o agente nessa máquina e ele tem que mandar as informações para o meu OCS Inventory. Então nesse caso, eu vou ligar essa máquina, estou carregando aqui a máquina virtual, essa é uma máquina virtual que já foi utilizada anteriormente em vídeos aqui do canal. Então eu vou utilizar a mesma máquina apenas para fazer a instalação do agente e também mostrar para vocês o procedimento aí de inventário do hardware, tá? E do software. Então para mostrar para vocês os inventários que são coletados através da ferramenta OCS. Então no caso eu já fiz o download da ferramenta, tá? OCS Inventory Agente. E no caso de vocês vão ter que fazer o download desta ferramenta no site oficial do OCS. E aí vocês vão extrair esse arquivo zip que vocês vão baixar lá. Quando extrair, vocês vão se deparar com esses arquivos aqui. O arquivo que faz a instalação é este arquivo aqui, OCS-ng Windows Agent Setup. Então vocês vão clicar duas vezes nele. Ele vai então solicitar uma confirmação para permitir o acesso a este aplicativo. Então eu vou clicar em sim. Ele vai então carregar o instalador do software. Bom, isso aqui é uma tela de boas-vindas aí padrão do software OCS Inventory, e aqui eu só preciso
clicar em Next. Aqui a licença de uso de software, vocês podem ver que ela é uma licença GNU GPL versão 2, umas características da licença, podem ler aí se vocês acharem necessário, e vão clicar em I agree. Feito isso, então ele pergunta o que tu quer instalar, o que você deseja instalar. Então, no caso aqui eu não preciso selecionar nada, deixa como está, não preciso desmarcar nem marcar mais opções. O que tiver padrão, Next. Aqui eu preciso preencher a URL do meu servidor OCS. Então, se vocês notarem aqui, eu tenho http://ocsinventory-ng /OCS Inventory. Eu só preciso modificar este endereço aqui, tá? Eu vou tirar e vou botar o IP ou o nome se eu tiver um DNS. Então, no nosso caso, eu tenho o IP que é 192.168.201.38. Mas aí vocês podem ter notado que tem alguma coisa diferente aqui, ó. Tem um /OCS Inventory, enquanto lá no navegador é /OCS Report. Se eu acessar por esse endereço aqui, /OCS Inventory, ele vai abrir, vamos ver, 201.38 /OCS, ao invés de Reports, eu botar OCS Inventory. E vamos apertar Enter. Olha o que vai acontecer. Bad Request, tá? Ou seja, ele não acessa via web nessa URL. Porém, o software se comunica, o agente, com o servidor através dessa URL. Então, dentro do software, ele só vai aceitar requisição se vier deste agente, né, do agente. Não adianta vir via HTTP no navegador, que ele não vai aceitar essa requisição. Então, por isso que aqui eu digo que é um pega-ratão. Muita gente modifica esse endereço justamente porque quando tu vai acessar lá no navegador é o OCS Reports, e quando na verdade para ele coletar essa informação é o OCS Inventory. Então esse aqui é um disclaimer aí que eu faço na instalação do agente, porque eu vejo muitas perguntas, até mesmo nos fóruns, o pessoal perguntando por que não está funcionando, quando na verdade aqui o pessoal modificou a URL. Aqui na parte de Server Credentials, eu não preciso colocar, como diz aqui, é opcional, então não preciso marcar aqui usuário nem password, mas aqui embaixo eu tenho a opção de Server Security. No nosso caso, eu não coloquei ele com HTTPS, tá ok, pessoal? Então, nesse caso, se eu deixar marcada essa opção aqui, ele não vai funcionar, então eu preciso desmarcar. Se você fez a instalação com HTTPS, essa opção aqui tem que estar marcada e o nome do certificado tem que estar aqui corretamente, senão ele não vai verificar, tá? Então, feito isso, eu preciso apenas clicar em Next. Agora ele vai perguntar sobre proxies, então no caso, se tu utiliza proxy na tua rede, você precisa preencher aqui o tipo de proxy, o endereço, a porta, o username e password se você utiliza. Mas se não utiliza proxy, deixa ele como está, none, ou seja, nenhum, e clique em Next. Aqui nessa tela, na General Options, você tem a possibilidade de habilitar o log verboso, ou seja, ele vai gerar um log de modo que você consiga obter informações se houve algum erro. Não escanear softwares instalados, eu não acho recomendável marcar essa opção. E nunca perguntar a tag, eu também não acho interessante marcar essa opção. E aqui eu tenho a especificação da tag do valor. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, 001, seria o meu primeiro computador. Essa tag aqui, só que eu vou abrir um parênteses para explicar uma coisa bem interessante. Essa tag ela vai representar aquele computador, aquele dispositivo. Então, no meu caso, quando eu utilizei dentro de um hospital, existiu um problema muito grave lá de localização dos patrimônios. Então, aquelas plaquetinhas de patrimônio, eles eram coladas nos gabinetes, nos monitores, enfim, tá? Como é um órgão público, tem um patrimônio ali, tem aquele tombamento, alguma coisa do gênero assim, não sei como é chamado aí na sua região. No nosso caso aqui ele é chamado de patrimônio. O que eu fazia? Eu cadastrava a minha tag, por exemplo, do computador. Eu pegava o gabinete, olhava qual era o patrimônio. Ah, o patrimônio era 010203. E aí eu cadastrava com uma tag. Quando vinha o pessoal do patrimônio, do setor de patrimônio do hospital, eles pediam para mim uma relação de onde estavam os determinados patrimônios, que eram os computadores. Eu quero saber onde é que estão os computadores, em quais setores do hospital tá determinados patrimônios. Eu gerava uma lista pelo OCS e rapidamente esse setor sabia exatamente a localização
daquele dispositivo. É claro que de repente uma eventual troca ou uma eventual troca de sala, o equipamento trocou de sala, trocou de setor, eu tinha que atualizar na lista do OCS. Não era de forma automática, mas mesmo assim ainda me dava a possibilidade de localizar um software ou um hardware rapidamente. Tá? Então aqui é uma dica que eu dou para vocês. Caso na tua empresa aí que tu vai instalar tenha um patrimônio, usa como tag que tu vai facilitar a tua vida. Isso aí é uma dica chave de ouro que eu dou para vocês aí. Tá? No nosso caso aqui eu vou botar 001 apenas para exemplificar, tá? Como eu não tenho patrimônio na minha casa, então 001 é o primeiro equipamento que eu vou inventariar. Logo abaixo eu tenho aqui Setup Options. Se você quiser que ele não deixe o OCS agente como um serviço, se você marcar essa opção, ele não vai gerar um serviço no Windows. Então aí tem que fazer manualmente a ativação do OCS. Eu não recomendo, eu recomendo que fique ele como um serviço, que aí quando liga o computador, ele então acaba fazendo o inventário. Não criar um registro para o Systray e do aplicativo agente, né, no Systray. Então ele não vai exibir no Systray o ícone do OCS Inventory. Então dependendo aí da tua infraestrutura ou do que tu achar como política de uso desse software, então se tu não quiser, tu marca essa opção que ele não vai ficar no Systray. No nosso caso aqui eu não quero, né? Eu prefiro que fique ali no Systray. Então eu vou deixar desmarcado. E aqui essa opção eu vou marcar que é para ele inventariar imediatamente. Eu vou marcar apenas Enable Verbose, vou colocar um specific tag para ele, então eu estou especificando uma tag para o meu inventário e eu vou inventariar ele imediatamente. Vou clicar em Next e Install. Nesse momento ele faz então o processo de instalação do software agente. Terminando esse procedimento, ele já deve mostrar na página web. Vamos aguardar o processo de instalação e verificar se ele vai inventariar imediatamente. Ao terminar então eu posso clicar em Finish para ele terminar. E nota que ele já criou então um Systray aqui, ó. Então se eu clicar com o botão direito, eu tenho ali a opção de OCS Inventory NG Agent for Windows, então ele dá uma legenda e ali ele te dá três opções, que é Run OCS Inventory NG Agent Now, né? Ou seja, executar o OCS Inventory NG Agent agora. Show Inventory Informations, então eu consigo obter no próprio desktop, aqui na própria máquina, um inventário, apenas as informações cruciais ali do primeiro inventário, e também eu tenho a opção de Exit para ele sair. Então como eu marquei a opção de inventariar ele imediatamente, nesse momento eu vou minimizar aqui essa máquina virtual, vou voltar aqui no meu OCS Reports, e aqui eu tenho que em todos os computadores onde está vazio, eu já posso verificar se existe uma atualização. Então eu vou clicar novamente em todos os computadores, ele vai atualizar essa janela e notem que eu já tenho aqui a minha tag 001, o último inventário foi agora, 13h47, há um minuto atrás. Aqui o nome do computador, o usuário que está logado nele, o sistema operacional, quanto de memória RAM, o CPU e algumas ações. Se eu clicar em Desktop, eu consigo obter informações do desktop, ou seja, daquela máquina ali, ó. Então ele trouxe todas as informações, como até a chave do Windows, ele trouxe também a UID, então ele traz todas as informações aqui, endereço IP, domínio se tiver, o agente, a versão do agente, então ele traz todo um relatório aqui. Então eu tenho desde hardware, então aqui ele vai trazer as informações do hardware, então aqui ele traz memória, processador, armazenamento, se há HD, placa de vídeo, som, controladoras, slots, portas, BIOS, ó, os softwares. Ó, aqui ele traz um inventário dos softwares que estão instalados nesta máquina. Então é muito útil quando tu precisa saber se existe algum determinado software e qual a versão do software que está instalado. Paginado, então tem toda a paginação aqui. Aqui sobre a rede, então network, eu consigo obter informações sobre a minha rede, daquela máquina em questão. Então ela tem uma placa na velocidade de 1 GB, aqui está o endereço MAC, aqui está o endereço IP, a máscara, enfim. Devices, então aqui, por exemplo, eu tenho a opção de monitor, dispositivo de entrada, impressora, modem, se existem modem instalado naquele computador. Então existem diversos devices que eu posso acompanhar por essa aba aqui. Algumas configurações, então tem configurations da questão do inventário, ou a configuração da máquina. Então aqui eu consigo ter um histórico aqui das configurações deste equipamento.
e algumas informações aqui, se ela é uma VM, qual tipo de máquina virtual que eu estou utilizando, enfim, se é um Zen Server, por exemplo, se é algum virtualizador, ele vai mostrar aqui até as VMs, tá? Então, essa aqui é a ferramenta OCS Inventory, ela faz o inventário de todos os teus softwares que estão instalados nos teus hardwares. Então, com isso, você pode instalar, por exemplo, essa ferramenta em todas as suas máquinas. Uma dica que eu dou também aqui para vocês é se vocês usam o Active Directory da Microsoft ou até mesmo o próprio Samba 4 como AD, vocês podem criar através da GPO a instalação automática. Então, através de uma instalação através da GPO, não é necessário instalar máquina a máquina o software para ele inventariar. Então, no momento que a pessoa logar lá no AD, ele automaticamente vai fazer o download do software através da rede e vai executar a instalação aí de modo silencioso, apenas com os padrões que vocês setarem, tá? Como é uma opção avançada, eu não vou fazer neste vídeo, mas se vocês precisarem, vocês coloquem nos comentários do vídeo e eu posso disponibilizar através aí do Dropbox ou através mesmo da própria wiki do Projeto Root o script para fazer isso aí de forma automática, tá ok, pessoal? Entre outras opções que vocês vão ver aí na ferramenta, não vou demonstrar a utilização da ferramenta menu por menu, porque ela é uma ferramenta muito extensa, então demandaria muito tempo fazer um vídeo aí mastigando toda a ferramenta para vocês. Mas eu ressalto que lendo a documentação dela, que existem diversos manuais, até em português, sobre a ferramenta, vocês vão conseguir aí administrar a rede de vocês aí com a gestão de inventário. E no próximo vídeo eu vou mostrar então a integração do OCS Inventory junto com o GLPI. Então assim eu consigo abrir um chamado para um determinado usuário e ele já vai indexar a máquina que ele utiliza. Então a máquina fica com um histórico de chamado. Ó, no primeiro atendimento foi feito tal processo, no segundo tal processo. Ó, chegou lá no 18º atendimento, ó, a máquina não tem condições, vai ter que ser atualizada. Então tu tem todo um histórico de chamado sobre aquele hardware, sobre aquele usuário, enfim. Tá? Isso aí facilita um monte na gestão de ativos e na gestão então de chamados da tua infraestrutura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi um vídeo um pouco extenso, mas de uma ferramenta aí que me trouxe muita agilidade quando eu administrava então alguns computadores deste hospital, tá ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e valeu!